Fala, Alfartano! Beleza, meu querido professor Nilo Júnior na área para falarmos sobre mais um bloquinho. E esse bloquinho... esse bloquinho é um bloco especial? Sim, é um bloquinho especial que é o Tira Dúvidas sobre o novo acordo ortográfico, beleza? Ah, professor, eu já tive essa aula de acordo ortográfico seu, foi muito massa, a gente falou sobre a situação, falamos sobre tanta coisa. Massa, show, show de bola. Só que aí ficou algumas dúvidas, você falou, professor, eu tô com uma dúvida aqui, como é que separar a palavra lá, professor? Como é que separa? Eu tô escrevendo na redação com a tia Magali lá, estou brilhantemente na minha redação, e aí chegou o momento de separar. E aí, o que eu faço? Pronto! Hoje nós falaremos um pouquinho sobre separação silábica, beleza? Outra coisa, o cara falou assim, professor, é porque tem algumas palavrinhas que ainda eu tô acostumado a escrever da forma antiga. E aí o cara pensa, eu não entendi nada. No contrário, cara, isso não é só porque você está... Tem que entender o seguinte, que esse processo do novo acordo ortográfico, ele é um processo também de adaptação, ou seja, você vai ter que se adaptar a essa realidade, a esse movimento escrito. Beleza? Essa nova forma de escrever um elemento. Olha só, quando eu tive o primeiro contato com o novo acordo ortográfico, eu peguei essa fase do novo acordo ortográfico. Apesar, né, dessa cara jovial, desse rostinho angelical de bebê, né, esses cabelos brancos me entregam já, né, não é louro, é branco mesmo. E aí eu falo da seguinte forma, a gente estava acostumado a escrever de determinada forma, seguindo algumas determinadas regras, e aí veio, pum, outra forma de escrita. Então é comum essa confusão. Outra, a gente pega às vezes, pelo menos no meu caso, eu pegava muitos livros antigos, né? Eu lembro que eu li Quincas Borbas, a edição era de 1998, 94, a edição que eu li. Então o acordo ortográfico era muito antigo, então eu lia daquela forma, para mim estava de boa. Então, gente, é muito fácil a gente ter contato, ter acesso a esse texto que não está adaptado no novo acordo ortográfico. Beleza? Só é porque eu uso o WhatsApp lá, que na hora que estou escrevendo, eu uso o WhatsApp e já tem um corretor lá ortográfico na hora. Beleza, isso ajuda pra caramba, não vou dizer que não ajuda. Mas só que na hora da prova você não vai ter o corretor, entendeu? Então isso vai atrapalhar? Vai. E um dos conteúdos, volto a repetir, um dos conteúdos que as bancas, nossas bancas militares mais gostam de trabalhar são os acordos ortográficos, são a acentuação, separação silábica, trabalhar um pouco sobre a ideia de fonética, fonologia e assim por diante. Então é fundamental que nós trabalhemos essa ideia. Tranquilão? Esse bloco aqui é um bloco mais curto, é um bloco mais rápido, que a gente vai pegar algumas informações que a galera já aqui teve dúvida, né, que procuraram, e iremos resolver agora, beleza? Olha só, professor, eu estava um belo dia em casa, de boaça, quando eu recebi uma mensagem de um aluno, falou assim, professor, eu não tenho a menor ideia, eu já não tenho a menor ideia de como eu deva escrever na minha redação. Outro professor, eu já não tenho, eu já conheci também um dia desse, uma amiga minha que ela é europeia. Conheci essa minha amiga que ela é uma europeia. E ainda eu te digo mais, professor. Ela é uma europeia e essa europeia ela é só o filé. Ela é só a joia, professor. Ela é só a joia. Beleza. E aí o tio pegou lendo o seguinte, ó, não tenho uma ideia de como conquistar aquela europeia que é só a joia, só o pitel, só o filé. Aí o cara pensa, e aí, professor? Quando a gente pega esse certame, tá lá, ideia, joia, a gente tá tão acostumado a escrever ideia, tão acostumado a ver ideia assim, que bate aquele choque de realidade, né? Mas e aí, meu povo? Entre nós dois aqui, só entre eu e você. Só entre eu e você aqui. Só eu e você. Qual é a forma correta? Qual é a forma correta? Ideia com acento ou sem acento? E por quê? Me diz, olhando nos meus olhos, me diga. Show de bola. Professor, nós sabemos que bem aqui nós temos esse encontro aqui. Beleza.
Beleza. E que principalmente diante da separação silábica, nós vamos encontrar uma coisa chamada ditongo. O que é o ditongo? Lembra lá o seguinte, toda vez que eu vou falar de ditongo, eu vou estar falando de uma vogal mais uma semivogal, beleza? Vogal mais semivogal, massa. Professor, o ditongo, ele vai acontecer só especial, assim, casos especiais da vida da gente? É. Mas é só o ditongo em encontros vocálicos? Não. Nós temos também o tritongo e temos também o hiato. Aí você me pergunta, professor, o que é um tritongo? Aí eu te respondo, né? É uma vogal, né? Mais uma semivogal, mais uma vogal. Beleza? Beleza? Coisa linda. E quando a gente fala sobre hiato, o que a gente está falando sobre hiato? É que a gente vai ter uma separação silábica, porque nós teremos o encontro de uma vogal, mas uma outra vogal. Show! Coisa linda. Massa, bonitinho. Professor, então vai acontecer dessas formas. Então aqui, professor, é um tritongo. Aqui é um tritongo. Aqui é um tritongo. Então se é tritongo, não separa, professor. Seja feliz pro resto da vida. Não, bebê. Não é assim. Perceba da seguinte forma. Toda vez que eu vou falar de ditongo, eu estou falando de vogal sem vogal. Vogal sem vogal. Ou vogal sem vogal. Vogal sem vogal. E aí eu tenho uma regrazinha bonitinha que toda vez que aparecer uma coisa chamada paroxítona, toda vez que aparecer uma coisa paroxítona. O que é uma paroxítona? Vamos lá. Toda vez que a gente for falar de paroxítona, a gente vai estar falando de tonacidade, tonicidade. Ou seja, é o elemento mais tônico, mais forte. É a sonorização mais forte na palavra. Beleza? Coisa linda. Então eu estou falando do elemento mais tônico. E aí eu vou ter essa tonicidade maior na penúltima sílaba. Então eu tenho aqui, ó, ideia. Ou tenho ideia. Ideia. Beleza, professor. Então eu posso perceber que bem aqui eu tenho essa separação silábica aqui, ó. Tem a separação. Ocorreu a separação. Coisa linda. E aí eu tenho bem aqui na última sílaba, né, um encontro vocálico, o IA. Beleza? Aí vem a regra. Toda vez que aparecer para nós o encontro vocálico ei, i, ió, oi, ei, oi, alô, tchan, ei, oi, alô, tchan. Toda vez que for ditongo ei, oi, alô, tchan, eu vou ter ou não vou ter? Não vou ter. Pessoal, ideia aqui, ó, é ei e oi, ei. Oi? Não, não é. Então, ideia vai ter? Não vai ter. Olha lá. Toda vez que for ei, mais oi. Toda vez que foi ei, oi, ei, oi. Terminou ei, oi, mas aqui não terminou, como é o caso, então eu não vou ter a acentuaçãozinha bonitinha, elimina da sua vida. Então, ideia não vai ter mais essa acentuação. O mesmo caso vai acontecer com a europeia, professor. IA, mesma coisinha com a europeia. Então, ó, professor, a europeia vai ter acentuação? Não vai ter. Não vai ter mais acentuação. Faliu, ó. Tá bonitinho assim, ó. Outra, professor, joia, joiado, vai ter a situação? Também não. A mesma regrinha ali, ó. Só se fosse ei, oi, ditongo. Ei, oi, ditongo. Paroxitonado. Beleza? Mas aqui não. Então, ó, toda vez que aparecer a forma de ideia europeia, joia, eu vou trazer até outra palavra que pode significar para a sua ideia aqui de formação. Paranoia. Paranoia. Olha lá. Então, perde esse medo de ser feliz, perde esse medo de colocar acentuação, perde o quê, ó? Essa paranoia. Não tem acentuação, beleza? Não vai ter. Bonitinho? Por quê, professor? Só ei, oi, o resto não, beleza? Ei, oi. Aqui tem ei? Não. Aqui tem oi? Não tem. Então, ó, finalizou a ideia. Paranoia não vai ter. Beleza? Tranquilão? Massa, professor, massa demais. E aí nós temos mais dúvidas que o aluno quis fazer. E ele me perguntou outra coisa.
E essa aqui ela é bem mais interessante, bem mais básica. Como o seguinte, ele colocou, professor, eu falo den, coloco den, beleza, não mudou nada, a sonorização é a mesma. Eu falo len, ou falo leem. Beleza. E aí, professor? O dei e o lei, tem ou não tem? E aí? Eu quero saber de você. Sim. E aí? Tem ou não tem? A gente está percebendo que nós temos novamente uma ideia de um ditongo. Beleza? Tem novamente a ideia de ditongo. Beleza? Encontros vocálicos. Massa, professor. Show. E aí? Esse ditongo i, ele vai ter ou não vai ter? Não vai ter, pessoal. Perde-se a acentuação aqui. Ditongo, de palavras, ou não, de letras repetidas, vão se perder o acento. Tranquilão? Então, ó, esse den aqui não existe mais, esse len aqui também não vai mais existir. Assim como a ideia do vem. O vem também não vai mais existir, beleza? Então, ó, será sem essa acentuação, porque repetição de palavras, pessoal, repetição de palavras não, desculpa, repetição de letras dentro de um ditongo não aparece mais esse elemento. Tranquilo? Massa, professor? Show! Vamos lá, mais adiante. Outro que aparece é o seguinte, quando o cara ele pergunta, vou ou vou. Beleza? O cara pergunta, vou ou vou, professor? Enjoo ou enjoo? Abençoo. Perdoo. De novo, professor. E aí? Nós temos o quê? Novamente, né? Nós temos a ideia de um ditongo, beleza? Então qual vai ser, professor? Se eu seguir aquela mesma regra, ele dá certo? Dá, ó. Elimina. Não tem mais a necessidade. Então, ó, letrinhas em ditongos repetidos, eu faço o quê? Elimino. Perde o acento. Outra galera veio perguntar, professor, é porque teve dúvida em relação a isso? O cara veio me perguntar o seguinte, pelo menos ele escreveu da seguinte forma. É porque eu cometo esses erros de forma... que eu cometo esses erros de forma frequente. E aí ele coloca o frequente com o tremazinho bonitinho. Pessoal, nós ainda vamos ter o trema na língua portuguesa? Teremos? Me responde. Ainda existe o trema na língua portuguesa? Sim? Hã? O trema na língua portuguesa ainda existe, bebê. Sim, mas só vai existir em casos de quê? De nomes estrangeiros. Ou seja, na língua portuguesa, em palavras próprias nossas, perdemos todos os tremas. Porém, entretanto, todavia, bebê, quando nós tivermos palavras derivadas ou palavras de estrangeiras no nosso vocabulário, e aí precisamos sim desse trema. Como, por exemplo, a gente não pode ouvir esse nome que a gente já treme. Treme, professor. O que é, professor? Aqui, ó. Vai ver eles de novo! Oh, da Alemanha! Né? Tá aqui, ó. Da Alemanha. Até hoje os alemães olham na nossa cara. O alemão fica rindo na nossa cara até hoje. 7-1, ó, sorrindo. Então, quando for nome estrangeiro, nome próprio estrangeiro, ou até mesmo derivados desse nome, aqui ainda vai existir o trema, sem medo de ser feliz. Beleza? O trema ainda vai existir. Agora, para palavras do português, palavras nossas aqui, já não existe mais, beleza? Então o trema deixou de existir, tranquilo? Então, professor, se eu quiser escrever pinguim, vai ter trema? Pinguim? Opa, é uma palavra estrangeira, pinguim. Então, ó, não pode, beleza? Não tem. Se for uma palavra portuguesada, não vai ter mais trema. Foi abolido, beleza? Tranquilo? Massa. Outro lá, pessoal. E que dessa vez a galera pegou um pouquinho, que foi uma ideia de
acentuação, principalmente para diferenciação de termos, beleza? Vem cá contigo, olha aqui, rapidão. A gente tem uma coisa chamada acentuação diferencial. Aí o cara ele escreve da seguinte forma. É porque eu sempre tive dúvida da seguinte forma, professor. Sempre tive dúvida da seguinte forma. Quando eu tiver, por exemplo, a palavra para. Tiver a palavra para. Para. Tiver a palavra para. E tiver a palavra parar. Existe, professor? Existe essa diferença? Esse para e o parar? Vamos lá. Pessoal, acento diferencial, quando acrescentar essas palavras aqui, por exemplo, para e o parar, que era tão para, né, que existia esse acentozinho bonitinho aqui, o que vai acontecer? Acharam melhor eliminar. Por quê? Porque gera muita confusão. Gera muita confusão. Qual é o valor morfológico que esses elementos vão ter? Então, para evitar essa confusão, elimina-se esse indivíduo aqui, bonitinho, e esse aqui vai ficar o Stephanie absoluta. Único, é evidente, só tem ele, só ele existe. Eu sou esse Pará aqui, ó, estado do Pará. Chegar pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar a nova dança do estado do Pará. Calypso, tá aqui, ó, Pará. Beleza, show de bola, lindo. Então existe esse, e esse aqui, ó, foi abolido. Não existe mais, tranquilo? Professor, mas se aí tem outra palavrinha que eu ficava muito chocado também, que era a palavra polo. E aí, professor, o polo, ele vai ter ou não vai ter mais? Sem diferencial. Vai existir ou não vai mais existir esse acentozinho bonitinho aqui? Os gramares também acharam melhor evitá-lo e não existe mais, exclui da nossa vida. Então o polo também não terá mais acentuação. E aí, professor, como é que eu vou saber a diferença deles? Pronto, show! A diferenciação entre eles, galerinha, vai estar relacionada diretamente ao valor do contexto que ele vai estar inserido. Como, por exemplo, a palavra pelo. Vamos lá. Existia, professor, esse pelo e por ele, né? Pelo mais por ele, beleza? E pelos de pelos, lindos, né? E aí, professor, como é que vai existir agora? Como é que vai ser a minha vida agora? Vai ter pelo ou não vai ter mais pelo nessa questão cabeluda? Entendeu? Pegou a referência? Não, né? Não segue o baile. Professor, vai ter ou não vai ter mais? Tem como me bananar nessa questão? Não, porque também não vai ter mais esse elemento, tranquilo? Então, o pelo, como é que eu vou saber novamente? Contexto. O pelo com acentozinho, com chapeuzinho, não existem mais. Professor, e quais são os dois que podem cobrar numa prova que eu já vi cobrar em muito, galerinha? Que é o por versus por. Pôr do sol, por. Para alguém, preposição, né? Professor, então vai existir? Vai. Aqui os dois vão existir lindamente. Show de bola. E por último, nós teremos aqui o pode. O pode. O pode, o pode. O pode, pode. Vai ficar da mesma forma, professor? Vai ficar da mesma forma, bonitinho para nós, para não existir mais confusão. Então, ó, ok? Ok. O pode tá ok, o pode tá ok, o por tá ok, o por também é ok, hein? Bota no bailão ortográfico pro desespero do teu ex. Ah, aqui ó, por, pode, por, elas vão cair na sua prova, tenho certeza disso. E você não vai errar, porque você vai lembrar disso. Tranquilão? Outra galera quer saber, os seus mais dúvidas aqui, galera não tá deixando de saber. Vamos lá, olha aqui ó. Versus o tem e o tem. E aí, professor? Como é que fica, professor? E aí? Tá gostoso? Lapada na rachada. Professor, eu elimino ou não elimino? Opa, pessoal. Lembrar que quando eu tenho o tem e esse tem, eles são de pessoas diferentes. Terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural. Show! Então, professor, elimino? Não, não elimino. Ah, professor, e aquela regrinha do vem, com dois ezinhos em conto vocálicos, cadê? Tem dois es aqui, tem conto vocálico? Não. Um é na terceira pessoa do singular,
outra na terceira pessoa do plural, então fica lindo. Então o tem pode existir, o vem também pode existir, né? O contém também pode existir, o mantém e assim por diante. Eles vão existir na nossa língua também. Tranquilo? Massa? Show, professor. Qual outra dúvida que nós vamos ter, galera? Diz muito. Uso do hífen. O uso do hífen. Vamos lá. Nós sabemos as regras principais. Tivemos H, teremos hífen, né? Não teremos mais hífen. Quando for R ou S, a gente vai ter uma aproximação, né? Terminou com vogal a frase anterior, a palavra anterior, e começou com R ou S. Olha só o que é que acontece. Ultra, que era escrito assim, ultra romântico, que era escrito dessa forma. Olha só o que aqui vão fazer, ultra romântico, R, R, aproximação, duplica, terminou com vogal, começou com consoante, aproxima, beleza? Outra, a regra do H, super-homem. Então, super-homem, também, coisa linda, show. O que mais, professor? Aí vem a galera apresentando ideias opostas. Lembra aquela daqui? Ideias opostas, letras opostas. O que acontece? Repele, né? Show. A mesma ideia vai ser apresentada aqui. Beleza? Tranquilo? Letras iguais, né? Letras diferentes. Vogal, vogal. Para. Vogal, consoante. Junta. Show. Lindo. Tranquilo? Mas só que nós temos o seguinte, galerinha. Quando é que nós vamos utilizar a regra da acentuação, do hífen e não dá PT, não dá confusão, perda total na hora da prova, professor? Tem umas regrinhas chatinhas que pegam, sim. E dentro de todas elas eu escolhi aqui algumas que são importantíssimas para nós. E que eu já vi, essas aqui eu já vi caindo da nossa prova, do nosso foco, nossos editais das militares, as nossas provinhas. Professor, e como é que eu sei que ele cobra isso e não cobra isso? Pelo amor de Deus, simples, cara. Agora, você pega, vai lá na internet, tá na internet, né? Você pega lá, abre nova aba, pesquisa as provas antigas, e aí dessas provas antigas, cara, tu vai analisando de questõezinhas, algumas questõezinhas, coisas lindas. E vai fazer isso em breve também, analisar algumas questões, as questões mais caem, como elas são cobradas e assim por diante. Beleza? Vamos lá. E aí nós temos a regra do uso do hífen para elementos, lógico, composto. Beleza? Quando eu falo de elemento composto, estou falando da junção de duas palavras, de palavras compostas, guarda-roupa, né, e assim por diante. E aí vem o seguinte, nós temos da seguinte forma, nós temos elementos que vão ser compostos por uma coisa chamada justaposição. Os elementos de justaposição, sem elementos de ligação, tá? Então, ó, quando eu trago elementos de justaposição sem elementos de ligação, sem elementos de ligação, justaposição, sem elementos de inflação e outra com significado ou com sentido próprio, eu vou utilizar o hífen. Como assim? Da seguinte forma. Olha aqui, ó. Que dia é hoje? Exemplo. Segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Beleza. Que horas são agora? Meio-dia. Beleza. Show. Então perceba da seguinte forma, não é elemento de justaposição, sem elementos de ligação entre elas, e a significação própria. Então se eu tenho todos esses três, ó, ok, 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 o que vai acontecer? A utilização do hífen dentro das palavras, ligando essas duas palavras. Show? Então eu tenho esse passo a passo. Massa? Beleza. Porém, haverá casos que o link vai ser abolido, né? Se eles perderem esse elemento de composição. Se perdeu esse elemento de composição, não estão mais em relação próprias justapostas, elas vão eliminar o nosso hífen, como é o caso das palavras pontapé, manda-chuva, né, paraquedas, enfim. Então, elas vão perder esse elemento de justaposição, elas vão perder esse valor próprio também de significação própria, e aí, ó, perde o hífen. Beleza? Massa, show. Outra coisa, como é que os hífens podem aparecer, professor, nas nossas orações? Simples, quando ele aparecer também a própria relação de locuções adverbiais, locuções prepositivas, condicionais e assim por diante, perde-se a relação do hífen, beleza? Então esses são alguns dos bisuzinhos. Tranquilão? Vamos lá. Próximo tópico, professor. Próximo tópico, separação silábica.
Cheguei lá na prova da Magali de redação, professor. E aí agora, como é que ficou essa separação silábica? Vamos lá. Como é que eu vou fazer a separação desses indivíduos na hora da redação? Show! Então vem aqui contigo. Primeira coisa que você já tem que pensar, você tem que ter a separação dos dígrafos. Então você vai eliminar alguns dígrafos. Os dígrafos. Beleza? Professor, como assim alguns dígrafos? RR, SS, RS, né, SC e assim por diante. Então, por exemplo, na frase, deixa eu ver aqui, simples, carro. Tem uma palavra carro. Eu escrevo dessa forma. Por quê? Porque eu vou separar diante da sílaba os meus dígrafos. Se encontra, CRR. Tranquilo? Massa, professor. Outra coisa, eu vou fazer a separação também quando tivermos os encontros de consoantes também. Beleza? Então eu tenho, por exemplo, apto. Apto. Professor, esse apto, eu vou fazer a separação silábica dele? Vou, beleza? Vou fazer a separação silábica dele. Vem aqui. Então, ó, fica apto. 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 Show? Tranquilão? Então, essas são as principais regrinhas. É só um elemento aqui básico, simplão, sobre separação silábica, e a gente separa os dígrafos. Mas, professor, quem mais eu não posso separar? Vamos lá. Você não vai poder separar nenhuma hipótese quando aparecer o H na sua vida. O CH, LH, NH, né? E nem GU e QU também você não vai poder separar na sua vida nunca mais. Então, por exemplo, se eu falo, sei lá, se eu pego a palavra chapéu. Se eu pego chapéu, professor, posso separar? Pode, mas o CH, não. O CH ficam bonitinhos, juntinhos aqui. Tranquilo? Show, show de bola. Né? Outra, quando nós tivermos consoantes ligadas com R, como por exemplo, PR. Quando eu falo preto, não, também não posso separá-los, porque tem que estar lá bonitinho. Lembrar que toda vez que eu falo separação silábica, dentro da sílaba, tem que ter uma vogal para nos orientarmos. Beleza, meu povo? Então finalizamos aqui esse blocozinho nosso, esse bloco, que foi mais só um tiro de dúvidas, falamos rapidamente sobre algumas regras, as regras que vocês pediram, e pronto, finalizou. Valeu, meu povo, até a próxima! Valeu, Fartanu!